Olá, seja bem-vindo a esse tutorial desse risco maravilhoso que eu lancei como bônus no meu plano de riscos para bordar. E eu disponibilizei gratuitamente por tempo limitado. Então, se você chegou agora aqui, se você não conhecia meu canal, nem meu Instagram e perdeu o prazo de baixar esse risco gratuitamente, veja aqui como é que faz para baixar no link que está na caixa de descrição. Eu escolhi o risco no tamanho de 20 centímetros. Quando você abre o PDF para pegar o risco grátis, você vai ver que tem lá vários tamanhos, de 12 até 22 centímetros. Então, eu escolhi o de 20 e eu vou bordar com um bastidor de 22 centímetros, porque eu gosto de ter espaço nas bordas, porque o espaço me permite bordar os cantos do bordado sem ter dificuldade, sem ficar encostando a linha no bastidor. Esse tecido não fica super bem esticado no bastidor comum, porque ele é muito fino, por isso que eu estou usando um com regulagem. E eu estico bem o tecido no bastidor, com muito cuidado para não puxar muito aqui dos lados e não deixar o risco torto, porque se eu for bordar com risco torto, os pontos vão acabar ficando tortos também. Então tem que esticar bem direitinho, sempre verificando se está deformando o risco ou não. E eu vou usar essa meada da mesma cor do tecido para fazer a porta. Depois eu vou usar uma cor um pouquinho mais escura também, mas eu não vou ficar mostrando aqui as cores das meadas que eu estou usando, as numerações, porque isso é um conteúdo exclusivo do plano de riscos, então as alunas já têm acesso a isso lá no perfil secreto. E eu vou começar bordando pelos riscos da porta, e eu estou usando ponto haste, mas você pode usar ponto atrás também, se você quiser. E eu vou usar somente um fio na agulha, por isso que eu deixei uma perninha solta aí, porque eu estou usando só um fio para ficar um bordado um pouco mais delicado. Mas se você quiser, pode usar 2 fios também, não tem problema. E eu aproveito que já estou com a linha roxa em mãos e vou bordar toda essa parte aqui do risco que é relacionado à porta. E para bordar as sobrancelhas do Joey e do Ross, eu vou fazer o ponto cheio, assim, no sentido da vertical. E aqui eu estou usando 2 fios na agulha, e eu vou usar 2 fios para fazer todos os detalhes deles aqui, do cabelo, das sobrancelhas, do rosto. E para bordar o rosto do Joey, dá para fazer de 2 formas aqui com o ponto cheio. Dá para fazer tanto na vertical, assim, como também dá para fazer na horizontal, que é o jeito mais fácil de bordar esse detalhe aqui do queixo dele. Mas seria fácil demais, né, para bordar assim na horizontal. Então eu vou mostrar na vertical como é, para você entender como é que faz para não apagar esse detalhe do queixo. E para deixar o ponto cheio bem retinho, eu sempre faço assim, eu estico a linha, faço aqui uma marcação onde vai ser o ponto, e aí eu bordo sem cobrir a sobrancelha, né? Eu vou fazer esse ponto aqui reto e eu preencho toda essa parte aqui da testa dele, esse cantinho. E aqui eu posso começar de 2 formas. Eu posso começar daqui da sobrancelha e levar a linha até lá embaixo. Ou então eu posso começar daqui de baixo e levar a linha até a sobrancelha, que eu acho que fica mais fácil assim. Mas eu vou mostrar do jeito um pouquinho mais difícil, para você ver como faz. E o ponto cheio vai se originar aqui na sobrancelha. E depois eu tenho uma inserção aqui na parte da bochecha, meio ali, começando a mandíbula. Você nunca faz o ponto longo demais nesse tipo de detalhe aqui. Mas tenta fazer o bordado da parte que não tem ponto nenhum, como aqui, e termina ele lá na sobrancelha, onde tem o ponto, porque assim fica bem mais fácil de bordar do que você sair com a agulha do lado onde já tem ponto cheio feito. Pode ser que a agulha enganche ali na linha e desmanche um pouco seu ponto, então é melhor você começar daqui, dessa parte de baixo, e terminar na sobrancelha. Para fazer aqui o detalhe do queixo, eu vou fazer uns pontinhos cheios bem curtinhos. E depois eu continuo o preenchimento com ponto cheio normalmente, sempre respeitando o limite dessa parte aí dos pontinhos pequenos, para não passar a linha por dentro deles e não estragar. E você termina o ponto ali onde começa o cabelo. E para fazer a orelha é do mesmo jeito que fez o queixo, faz vários pontinhos cheios bem pequenininhos. E eu até ampliei aqui para você conseguir enxergar melhor como é que eu tô fazendo. E se você quiser, diminui a velocidade do vídeo aí nas configurações, porque não tem como eu mostrar mais lento, que já estamos em quase 5 minutos de vídeo. E para fazer o cabelo, tanto do Ross como do Joey, eu vou fazer ponto caos. Então esse ponto é maravilhoso porque é bem fácil de fazer.
Você só vai colocando um monte de ponto reto. No caso aqui, eu criei as linhas guias, que são esses tracinhos no cabelo. E aí você vai fazendo ponto reto desse tamanho aqui, que eu tô fazendo, pequeno, né? E você vai seguindo o sentido dessas linhas guias. E esse ponto caos, você vai só preenchendo ali os espaços, vai mantendo esse sentido, que é isso que vai dar a impressão do topete do Joey. Para bordar o cabelo da Rachel, eu vou usar o ponto longo curto, porque eu quero fazer com 3 cores, já que o cabelo dela tem umas mechinhas, então eu quero fazer a raiz um pouquinho mais escura e quero fazer umas mechas que eu vou usar o mesmo tom que eu usei, o mesmo tom de louro claro que eu usei aqui na Phoebe. E eu bordei assim, meio aleatório mesmo, porque depois eu vou preencher os espaços com outras cores. Isso aqui não é ponto, tá certo? É só porque eu tô prendendo a linha. Não precisa fazer isso, que eu tô só prendendo aqui pra não ter que prender em outro canto. E aqui eu estou fazendo com o louro mais claro, que é pra ficar tipo as mechas. E aqui eu já bordei com o louro mais claro, agora eu vou preenchendo esses espaços vazios com o louro mais escuro. Para bordar a sobrancelha da Rachel, eu tô usando o ponto haste com 2 fios na agulha. E eu dou um ponto voltado para baixo e depois os outros pontos são voltados para cima. E eu vou logo fazer as sobrancelhas da Phoebe, porque eu vou usar a mesma cor. E em vez de fazer um ponto para baixo e para cima, eu vou fazer o ponto haste sempre voltado para cima. Eu vou bordar o cabelo da Phoebe com um ponto cheio e vai ser todo feito assim na vertical, no sentido dessas linhas guias aqui, que a franja dela é presa para trás. Vou bordando o cabelo dela com o ponto haste para te mostrar também como é possível fazer o cabelo com ponto haste. Então, eu já fiz o do Joey com ponto caos, já fiz o da Rachel com ponto longo curto e agora o da Phoebe com ponto haste. E eu estou fazendo uma variação desse ponto para te mostrar como ele fica um pouco maior e um pouco mais aberto. E em vez de voltar com a agulha pelo último ponto que eu fiz, olha só, eu estou voltando com ela pelo meio. E depois de fazer toda essa parte aqui do louro mais claro, eu vou preencher os buracos, esses espaços aqui, com o louro um pouco mais escuro. E agora eu vou bordar aqui a correntinha e eu vou usar um tom de cinza que parece um pouco metálico. Ele tem um tom um pouco prateado e eu vou fazer aqui o ponto corrente. Afinal de contas, a gente está aqui bordando uma correntinha. E aqui eu passo com o ponto corrente por cima desse ponto roxo. E aqui nessa bolinha eu vou fazer o ponto cheio, com o formato de círculo. E depois eu vou preencher 2 fileirinhas com ponto cheio, aqui em cima e embaixo. Agora que eu preenchi toda essa parte de cima, eu vou preencher esse espacinho aqui que faltou, porque eu quero que fique com um ponto um pouquinho maior. Então eu pego daqui, dessa ponta, e levo até a outra. Mas depois eu vou preencher essa parte aqui de baixo do mesmo jeito que eu fiz em cima. E eu vou preenchendo daqui do lado de fora e trazendo aqui para o meio, só que eu vou trazer só até essa parte aqui do risco, não vou preencher até a parte do ponto. Nessa outra parte aqui, que é outro metal da porta, eu vou fazer também com cinza escuro, o mesmo do ponto corrente, eu vou fazer aqui,
só 2 pontos retos um do lado do outro que dá um ponto cheio. E aqui do lado eu vou fazer o ponto cheio formando uma bolinha. E aqui eu vou preencher com ponto cheio também. Eu vou fazendo nesse sentido aqui. Mas depois, se você quiser, você pode passar o ponto na horizontal, fazendo vários bem pequenininhos. E eu vou preencher o resto aqui com um ponto cheio radial. Mas nessa parte aqui que é reta, que tá na horizontal, eu posso preencher com um ponto cheio normalmente. Quando for chegando nas pontas, aqui nas bordas, nessas quinas, né, na verdade, eu vou preencher com ponto cheio radial. Então, eu vou preencher primeiro aqui essa parte de dentro. Eu vou fazer ponto cheio. Aqui eu escolhi fazer na vertical, fazer os pontos menores assim, mas se você quiser, você pode fazer na horizontal também, que também vai dar certo. E para preencher esse outro lado aqui, eu trago para o lado de cá, para o meio, sempre do lado de fora, para o centro. E aqui eu vou preenchendo esses espaços vazios. E eu vou te mostrar aqui como faz para preencher na horizontal, que eu acho que é até melhor, vai ficar mais fácil para você, que os espaços são maiores. Então, você vem preenchendo aqui e trazendo a linha sempre na horizontal. Eu acho que além de preencher mais rápido, é mais fácil de fazer. Mas claro que eu quero te mostrar também o jeito mais difícil, porque caso você queira fazer também, você já vê como é que eu fiz. E aqui eu vou passar o ponto por cima desses que eu já fiz mesmo, não tem problema. E olha só, fazendo assim na horizontal. Vai dar uma escondidinha aqui nesse outro ponto cinza que eu fiz, mas é porque já tem camadas demais. Agora eu vou te mostrar como fazer o tal ponto radial. Você começa ele pelo diagonal e você faz alguns outros pontos em volta desse primeiro ponto, que seja na diagonal também. Então, eu vou fazer 3 pontinhos aqui. Vou deixar esse espaço aqui entre eles, porque depois eu vou preencher, fazendo no mesmo sentido da diagonal. E depois que passar essa parte da diagonal, você vê que fica reto, né? Então, depois eu vou preencher com ponto cheio, mais retinho, como eu vou demonstrar daqui a pouco. Aqui eu estou preenchendo os espaços vazios entre os pontos, fazendo assim na diagonal. E depois eu vou preenchendo o resto, fazendo ponto cheio normalmente, sem fazer na diagonal nem nada. Só bordar normalmente, preenchendo assim na horizontal. E olha só como vai ficando o ponto. Você vai conseguindo preencher, dando esse espaço aqui entre esses pontos de fora e os do centro. Porque se a gente não fizer assim radial, se fizer só o ponto cheio normalmente, ele vai encontrar com esse outro aqui do meio, aqui do centro. E não vai dar esse efeito aqui de que tem uma coisa de metal em volta. De que tem tipo uma moldura em volta dessa parte do centro. E aqui eu estou bordando a quina e eu vou fazendo o ponto radial novamente. Então, eu vou bordando aqui inclinado, né? Vou fazendo os pontos na diagonal. Você que é iniciante, que está começando a bordar agora, então já começou há algum tempo, mas não tem tanta experiência assim. Tem uma coisa aqui no bordado que a gente faz que é primordial para conseguir bordar bem e para ele ficar bonito. Que é o seguinte, quando tem muitos elementos assim, a gente começa pelos que estão no centro e depois a gente vai pelos que estão em volta do que está no centro e depois para os últimos. Então, aqui nessa maçaneta, eu tô começando pela bolinha de dentro e eu vou bordar ela primeiro, depois eu vou bordar o que está em volta dela e depois eu vou bordar o que está em volta do que está em volta da bolinha. Aqui, nessa parte que está em volta da bolinha do centro, como é um círculo, eu vou fazer também o ponto radial, ponto cheio radial.
Então, eu vou bordando assim alguns pontos de fora para dentro e eu vou deixando um espaço entre eles. Então, vai imaginando que é como se fosse bordar um relógio. E aí, eu tô bordando aqui as horas do relógio, é mais ou menos isso. Você pode começar fazendo pelas horas, vamos imaginar que aqui é um relógio, né? Você começa ali pelo ponteiro, o número 12, o 9, o 3, o 6, e aí depois você vai incluindo os outros horários. Imagina que é como se fosse assim. E eu vou preenchendo depois esses outros espaços que estão entre os pontos. E já aqui nessa bolinha eu não preciso fazer o ponto radial, né? Que eu vou fazendo só o ponto cheio normalmente mesmo, um pontinho do lado do outro. E cuidado para não fazer isso aqui, olha só. Eu vou mostrar como vai ficar depois. Se você acha que ficou um espaço entre um ponto e outro, tenta colocar a linha exatamente no meio deles, porque senão vai ficar ali o ponto sobreposto no outro. E aqui você não começa por essa parte de fora, porque tem um elemento aqui no meio que falta ainda bordar. Então, se você começar aqui por fora, vai ficar meio difícil para você bordar essa parte aqui de dentro. Então, você deixa essa parte para depois. Mas por que eu quero mostrar logo aqui? Porque eu quero te mostrar que eu estou fazendo também o ponto radial nessa parte, já que aqui na borda tem essa diagonal. Então, eu faço esses 3 pontinhos e depois eu vou preenchendo normalmente, trazendo do lado de fora para o lado de dentro. E outra coisa, quando você for fazer esse detalhe aqui da parte de dentro, não começa por aqui, pegando de onde já tem o ponto, porque vai ficar mais difícil para você. Então, o ideal é você começar do lado de lá para cá, e não daqui para lá, como eu tô fazendo. Agora que eu bordei essa parte aqui de dentro, eu vou bordar a de fora. Aí sim você vai fazendo os primeiros pontos, o ponto radial, e depois vai preenchendo dentro deles os espaços que estão entre eles. E aqui eu vou bordar primeiro esse detalhe menorzinho, depois essa bolinha um pouquinho maiorzinha, depois eu vou fazer o ponto radial em volta, do mesmo jeito que eu fiz nesses outros detalhes aqui. E eu estou fazendo o ponto cheio na horizontal. E aqui eu vou fazendo o ponto radial, aquele lá do reloginho. E eu quase esqueci de fazer esse detalhe aqui, então vou bordar aqui com ponto cheio também. E aqui no olho mágico eu vou fazer também o ponto cheio radial, o ponto do reloginho. E eu vou preencher assim, fazendo os pontos bem pequenininhos. Depois eu vou preencher essa partezinha do puxador aqui de baixo. E na hora de transferir o risco pro tecido, eu esqueci de fazer essa parte aqui. Eu até passei um lápis já, mas eu vou passar a caneta apagável para ficar mais forte. Então aqui eu bordei essa parte de baixo com vários detalhes, né? Eu fiz 3 camadas de ponto cheio. E aqui eu vou demonstrar fazendo só com 2 camadas, daqui até aqui. E daqui até aqui. Então você decide como você vai fazer, se quer colocar esse detalhe aqui para deixar as 3 camadas, ou então se quer deixar só 2. Então eu vou demonstrar primeiro fazendo só com 2 camadas de ponto. E eu vou começar por essa parte aqui do detalhe. Eu estou fazendo aqui o ponto na vertical, mas você pode fazer na horizontal também. E aqui eu não estou usando o ponto cheio radial, apesar de ser redondo, mas se você quiser fazer com ele radial, pode fazer. Eu preferi fazer assim mesmo o ponto cheio normalmente. Eu vou preenchendo somente onde está o risco, até aqui no meio, porque eu quero que ele fique com esse formatinho de caracol. E aqui eu vou criando o ponto radial, que é para preencher essa parte da diagonal. Quando chega nessa parte aqui, é que eu vou começar a fazer a outra camada. E eu vou começar por essa daqui, do lado esquerdo. E observa que eu saio com a agulha aqui, por essa parte desse risco. E eu termino com a agulha saindo pela lateral da moldura. E aqui, se eu quiser também, eu posso ir bordando, deixando uns espacinhos assim, e indo preenchendo esses espaços, já que esses pontos aqui dessa parte são menorzinhos. E você vai preencher até o final. Tá chegando a outra ponta lá, mas eu vou mostrar só até aqui na metade para o tutorial não ficar tão longo. E depois que terminar toda essa parte do lado esquerdo, você vem e continua essa aqui do lado direito. Então, se você não quer fazer os pontos assim na horizontal, aqui nessa parte do caracol, você pode fazer também na vertical.
E eu vou demonstrar aqui para você ver como fica muito mais fácil de fazer, até porque você não vai precisar colocar ponto radial aqui na curva. Você só vai precisar continuar seguindo com o ponto assim na vertical até fazer esses outros detalhes à moldura. Para ficar igual a outra parte de baixo, eu vou fazer essa daqui com 3 detalhes também. É um pouquinho mais difícil de fazer porque os pontos vão ter que ser um pouquinho menores. Então eu vou fazendo aqui, criando nesse risco do meio. E eu vou colocando esses pontos aqui, eles vão ficar um pouco tortinhos, eles vão ficar meio na diagonal mesmo. E depois eu vou encaixando e vou fazendo os pontos um pouco mais retos. E eu já fiz uma camada de fora, agora eu tô fazendo a do meio. E depois eu vou fazer a última, que eu acabei não gravando, eu esqueci de gravar, mas você já viu como é que faz. Para bordar o peru, eu escolhi 2 cores. E quem é minha aluna sabe por que eu fiz isso, eu contei lá no perfil secreto. Inclusive, quem for aluna e ainda não estiver lá no perfil, solicita para seguir e me manda uma mensagem dizendo qual é o seu e-mail para eu conferir e te aceitar lá. E aqui tem esse brilho do peru, mas não é obrigatório você fazer, tá? Eu tô fazendo aqui só para demonstrar como é que eu faria se eu quisesse deixar essa parte do brilho. E aqui eu vou preencher com ponto cheio também. E eu vou cobrir essas partes aqui que eu bordei, porque eu não vou precisar delas. Eu vou começar por essa parte aqui do meio, que tem esse espacinho aqui entre a asa e a coxa. E é bem comum a gente fazer isso no bordado, começar pelo meio e depois ir preenchendo os cantos. E eu gosto muito de segurar a linha assim, quando o ponto é longo, principalmente, eu estico a linha para ver como é que ela vai ficar reta. Se eu ver que vai passar por cima de algum detalhe, eu já não passo mais ali. Então, esticando, eu observo se vou precisar ir até o final ou se vou precisar parar nessa parte aqui do risco. Então, olha só, eu vou ter que parar nessa parte aqui da coxa, do risco da coxa, porque se eu for até o final, vai cobrir a coxa. E depois eu preencho, trazendo a linha de baixo para cima, só para preencher aquele espacinho que ficou ali. E eu trago exatamente, somente até o ponto que eu fiz. Bordando assim, não vai passar por cima do risco da coxa, não vai estragar esse detalhe. Se você passasse o risco reto até o final, aí sim, ia cobrir. E eu quero até fazer uma observação aqui sobre esse risco. Se você não quiser, você não precisa bordar essa parte aqui das comidas. Eu quis colocar porque o risco é meu e assim eu quis disponibilizar desse jeito também. Mas se você quiser, você tira essa parte aqui, faz só a parte que tem os personagens mesmo. E para ficar mais fácil bordar a asa, você não borda essa parte do peito agora. Você começa bordando a asa, depois que você fizer ela inteira, aí você borda o resto do peito, porque você vai precisar passar a linha do espaço vazio para trazer a agulha para o espaço onde tem o bordado já feito. Então, observa que eu sempre trago a agulha da parte do risco que não tem bordado ainda, para o lado que já tem o bordado. E eu vou fazendo a mesma coisa aqui no macarrão. Eu procuro bordar sempre da parte do risco para o lado que já foi bordado, tipo aqui. Então, o ponto vem de fora, de encontro ao ponto que já foi feito. Eu vou logo demonstrar aqui 2 formas de fazer a parte da toalha de mesa. Aqui eu acho que tem tipo uns moranguinhos, não dá pra ver direito lá na cena, mas eu acho que são moranguinhos. Então eu vou fazer aqui com o ponto margarida, formando um coraçãozinho. Observa que aqui tem umas frutinhas, né, que tem tomate, ali em cima tem outro tomatinho, aqui tem um pimentão. Então eu vou logo bordar essas partes, vou também usar ponto cheio.
para bordar os pratos, eu não vou... Os pratos não, as travessas, né, das comidas, eu vou usar uma cor aqui que não é branco, mas eu falei lá para as alunas. E vai ficar parecendo que é branco. E eu vou fazer assim os pontinhos também bem pequenininhos. E eu vou pular aqui já para outra parte da toalha de mesa, porque senão esse tutorial vai ficar imenso, maior do que já tá. Eu vou mostrar aqui outra forma de fazer. Além de você fazer com ponto margarida, também dá para fazer com ponto cheio. É só você fazer um pontinho reto, na verdade. Faz um do lado, outro do outro, na diagonal, formando um coração. Mas eu acho que fica muito mais bonito se for feito com ponto margarida. E antes de bordar a toalha de mesa, é importante que você faça essa parte aqui, porque senão vai ficar difícil para fazer o ponto cheio depois. Então, como tá muito fininho esse traço aqui, eu vou passar o ponto um pouco abaixo do risco, porque tá muito fino ali, vai ficar difícil de fazer esse ponto cheio. Eu vou finalizar aqui a parte dos coraçõezinhos, para então fazer a parte do ponto reto da toalha de mesa. Eu vou só preenchendo assim com o ponto na horizontal, preenchendo esses espaços vazios. E como aqui tá muito grande, eu não venho com o ponto até o final, até porque depois eu vou ter que tirar do bastidor, trocar para outro. Então eu vou fazer o ponto um pouquinho menor. Depois eu vou voltar com a agulha pro lado de cá, trazendo para o ponto que eu já fiz um pouquinho no meio dele ali, um pouquinho embaixo dele. E eu vou preenchendo o resto dos espaços com o ponto assim na horizontal. E que se você quiser, você pode preencher esse espaço da mesa com a linha um pouco mais escura, ou então fazer o ponto na diagonal com essa mesma outra cor que usou. E o bordado ficou assim, eu amei. E se você ainda não conhece os meus riscos, dá uma conferida aí, porque isso aqui é só uma prévia do que você encontra por lá.